Bom, pessoal, boa noite, gravando, né? Nós estamos no ar. Quem nós temos aqui? Os alunos. Quem quiser falar o nome aí, né? Vai aparecer aí no YouTube. Podia falar aí. Vamos. Aí, cada aluno fala aí o nome. Opa, Sérgio. Sérgio. Tá bom. Caroline. Caroline. Opa, Caroline. E vamos Carolina. Carolina, tá certo. E quem mais? Bom, quem mais? Tem impressão? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, nós temos alguns alunos aí. Dois alunos falaram o nome, acho que tem mais aí, mas tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai ver aqui o processo adiabático isentrópico, né? Eu já falei para vocês que a gente viu nós vamos ver todos os processos, né? Na próxima aula, talvez nesta mesmo, não sei, vamos ver que tamanho fica esse vídeo. A gente vai ver um processo não reversível, né? Porque esse processo aqui é um processo reversível. É o processo adiabático isoentrópico. Né? Então, a equação desse processo é que a transmissão de calor a transferência de calor é igual a zero. Então, a gente tem um sistema aqui, ó, né? Há uma pressão, volume e temperatura aqui numa situação em equilíbrio. E a gente leva ele para uma outra situação, P2, V2, T2, em equilíbrio, de uma maneira bem lenta, de modo que cada estado seja um estado de equilíbrio. Porque o que eu estou fazendo aqui é deixando o sistema expandir. Eu estou expandindo o sistema. Quando o sistema expande, ele faz um trabalho contra o meio. Mas essa parede aqui é uma parede que não deixa entrar calor. Então, o calor trocado é zero. É por isso que esse processo se chama adiabático. Né? A gente viu pela fórmula como é a mesma fórmula, a gente viu a fórmula da entropia, que a entropia é dQ sobre T, né? Aqui tem um erro aqui, vamos corrigir rapidamente, porque se eu estou com um infinitésimo aqui, então tem que ter aqui um D, né? Certo? Então vamos fazer a coisa correta, né? Então tem que ter aqui um D. Tá. Vamos fazer certo aqui. Talvez seja até bom errar assim, né? Porque aqui eu tinha colocado um delta, né? Delta é uma variação finita, né? Quando eu coloco o D, eu tenho uma variação infinitesimal. Então, pela forma de Clausius, essa forma aqui é... Opa, deixa eu pegar aqui. É a fórmula de Clausius. Entrou mais um aluno, o Anderson, né? Aqui é a forma de Clausius. Como o fórmula de Clausius é dQ sobre T e o calor trocado é zero, né? Se o calor trocado é zero... chegou mais um aluno aqui. Então, eu realmente hoje eu me atrasei um pouco. Então, tem razão dos alunos estarem entrando assim, devagar, né? Início aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Como o calor trocado é zero, a entropia, a variação de entropia vai ser zero. E aí, como é que fica o gráfico? O gráfico fica assim, ó. Eu estou fazendo... aqui está errado, cara. Deixa eu tirar aqui antes que alguém veja. Aqui é... Aliás, não devia ter feito isso, né? Aqui é V1 e V2, né? Certo? V e V. Deixa eu só colorir aqui sim. Falta de atenção aqui no meu... A gente trabalhando rápido, né? Porque eu tinha que começar a aula e aí eu comecei isso aqui. É interminável, né? Então, eu vou do volume V1 até o volume V2, né? Então, o volume está aumentando. Quando eu vou de um volume V1 até um volume V2, a pressão, deixa eu colocar a pressão aqui também, né? Só para ficar completo. Esse dois aqui, eu vou colocar um tamanho menor. O ideal é ter... na sala de aula é que é bom, né? A sala de aula
Eu acho que a gente vai voltar ainda esse ano, hein? Se eles vão abrir para as crianças, tem que abrir para os adultos também, né? Afinal, nós merecemos ir para a sala de aula. Então, a pressão P1, né? E aqui a pressão P2. Então, o que acontece? Se o volume aumenta, a pressão diminui, certo? Então, o volume está aumentando, o volume aqui aumentou. A pressão vai diminuir, certo? E eu tenho uma situação inicial e uma situação final. Então, vou pegar aqui 1, 2. 1, 2. Então, eu tenho que identificar a posição inicial. A posição inicial é aqui, né? Certo? E a posição final, no caso, eu tenho uma expansão adiabática. Eu poderia ter uma compressão adiabática, né? Então, na expansão adiabática, o que acontece com a temperatura na expansão adiabática? A temperatura diminui, a gente vai ver por quê, né? Certo? Pelo seguinte, a gente escreve aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica, tá vendo? Calor trocado menos o trabalho realizado pelo sistema é a variação da energia interna do sistema, que é igual a número de moles vezes o calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura. Só em qualquer processo em qualquer processo reversível, tá? Qualquer processo reversível, dU, que é a variação da energia interna do sistema, sempre vai ser NCV ΔT, NCV dt, tá bom? A gente viu o processo isobárico, que aparecia lá um calor específico à pressão constante, que era igual, né? A gente até tem a fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui, ó. O calor específico à pressão constante, estão vendo aqui, ó, no vermelhinho, é o calor específico a volume constante mais o R. Isso porque, no caso do processo isobárico, ou a pressão constante, o sistema ele também aumenta de volume, só que a pressão fica constante, então eu tenho que fornecer calor para que não haja esse resfriamento. A temperatura vai mudar, né? Mas não quero que o processo seja diabático. Então, para manter a pressão constante, eu teria que fornecer calor. Eu tenho duas parcelas. Uma é o trabalho realizado e outra é o aquecimento do fluido. Então, essa parcela do CV está relacionada com a variação da energia interna. E a variação da energia interna está relacionada com a temperatura, com a variação da temperatura. Então, se a energia interna do sistema diminui, a temperatura diminui. A temperatura é devido ao movimento browniano das moléculas, né? Tem a energia cinética desordenada, que chama movimento browniano, que é exatamente a energia interna do sistema. Se o sistema está vibrando menos, se tem menos movimento das moléculas, tem menos energia interna. Consequentemente, vai ter menos temperatura. Certo? Depois a gente vai ver que esse CV aqui, que é o calor específico a volume constante, está relacionado com os graus de liberdade do movimento das moléculas. Porque quando o sistema absorve energia, cada modo de vibração da molécula vai absorver uma certa quantidade de energia. Então, quanto mais grau de liberdade tiver, menor vai ser a variação de temperatura. Porque a energia que eu forneço ela vai ser mais distribuída, né? Por exemplo, para poder transladar na direção Y, na direção X, na direção Z, só aí são 3 graus de liberdade. Uma molécula igual ao metano, que tenha bem redondinha, você teria só esses 3 graus de liberdade. Agora, se você tiver também uma molécula mais comprida, ela poderia fazer outros movimentos. Por exemplo, pode ter uma mola, como se fosse uma mola entre elas. Esses graus, esses modos de vibração, eles absorvem energia. Então, esse CV vai depender disso, né? Esse calor específico a volume constante. Essa parte do R aqui, que então o calor específico a pressão constante, está relacionado com o trabalho realizado na expansão. Por isso aqui no processo isobárico, como tem você tem trabalho, esse R seria essa energia que está sendo usada no trabalho. Então, o calor que está sendo fornecido está sendo usado para aquecer o fluido, que seria essa parte do CV, e para poder expandir o sistema, que seria essa parte do R, que é o constante universal dos gases. Aí você tem o calor específico, a pressão constante. Bom, então aqui
olha só, ds é igual a zero, quer dizer, a variação de entropia é zero. Eu não tenho área debaixo do gráfico temperatura e entropia, né? Por causa da forma de Clausius, dq é zero, porque a equação do processo é exatamente dq igual a zero, né? Então é igual a zero. Então eu já calculei isso aqui. A variação de energia interna também já está calculada. Vai ser NCV ΔT, dt, né? Certo? O trabalho positivo é contra o meio ambiente. Então eu estou fazendo um trabalho positivo para o meio ambiente, da expansão, tá? A energia interna vai diminuir. E se eu não estou fornecendo trabalho, se eu não estou fornecendo calor, esse trabalho está sendo feito à custa de qual energia? Às custas da energia interna. Então a energia interna diminui e eu faço trabalho. Aí o que acontece? Menos dW, né, que é o trabalho, vai ser a variação da energia interna, porque o trabalho está sendo feito às custas da energia interna. Consequentemente, se esse trabalho é negativo, isso aqui é negativo, então o dt é negativo, ou seja, a temperatura vai diminuir. Então eu vou do ponto 1 para o ponto 2. Aqui está a temperatura T1, T2, né? Bom, só para dar um... Acho que nós temos um tempinho aqui, porque hoje a aula vai ser mais curta, tá? Mas a gente vai... Nós temos muito que ver nesse assunto. Deixa eu só colocar essa temperatura aqui. Aqui, então, seria a temperatura T1, né? Vou ver. T1, né? E a temperatura, então, vai para T2. Ou seja, a temperatura diminui. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Essa fórmula aqui, né, que é a equação do processo, eu queria escrever ela em termos das variáveis de estado, porque dq depende do caminho, depende do caminho. Se fizer outro caminho, de 1 até 2, por exemplo, o calor varia, né? Só nesse caminho aqui que ele é zero, mas eu realizo esse trabalho e tenho esse calor. Se eu fizer um outro caminho, aí eu tenho um outro trabalho e um outro calor. De qualquer maneira, pela primeira lei da termodinâmica, dq menos dw vai ser o du. Então, o du, que é a variação da energia interna, em qualquer caminho que você fizer de ponto 1 até o ponto 2, mesmo que não tiver caminho, se o sistema for irreversível, a energia interna vai ser o 1 e aqui vai ser o 2, né? Então, a gente vai ver quando a gente for estudar um sistema aqui, um processo que vai ser irreversível, que não tem caminho, mas eu vou ser capaz de calcular a energia interna 1, a energia interna 2, mas não vou ser capaz de calcular o calor e o trabalho. Eu poderia medir, né? Mas num processo irreversível, devido ao transiente que ocorre aqui dentro, eu não tenho uma temperatura e uma pressão bem definida para traçar o gráfico, né? Mas eu poderia medir, tá? Eu poderia medir. Bem, esse processo adiabático ele vai ocorrer no nosso compressor, tá? Tem no ciclo do compressor, tem uma expansão adiabática e uma compressão adiabática. E a gente vai ver isso, né? Então, a energia, aqui, o trabalho seria essa área debaixo da curva PV, né? P versus V. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui está a primeira lei da termodinâmica, né? O calor fornecido menos o trabalho realizado é igual à variação da energia, interna, que é igual a NCV ΔT, dt, tá? Só que, nesse processo, dq é zero, então, menos dw vai ser du, que é NCV ΔT. Por isso eu tenho essas consequências aqui, ó. Bom, mas eu quero agora expressar essa equação do processo em termos das minhas variáveis de estado, pressão, volume, temperatura, né? Como é que eu faço isso? Então, eu sei o seguinte, dW é P vezes dV, né? Eu pego aqui uma variação ΔV, a areazinha infinitesimal aqui vai ser um trabalho dW, né? E essa área vai ser o quê? Exatamente P vezes ΔV. É aquilo que a gente faz para integrar, né? Você divide aqui com pequeno, divide o volume aqui em pequenos em ΔV, e depois você faz a integração. Então, dW é P vezes dV, sempre.
Esse Dzinho está cortado assim porque esse W é diferente desse outro dV, tá? Porque esse W depende do caminho. Ele não é uma equação, ele não é uma propriedade do ponto, né? Você não pode falar que o material contém calor. Ele não contém calor, ele contém energia interna. O calor ele é trocado e o trabalho também. É energia, mas é energia em trânsito, né? Trabalho e calor são energia em trânsito. A energia interna é a energia contida no movimento molecular da molécula, certo? E a entropia também. A entropia é uma variável de estado, tá? E ela é extensiva, ou seja, depende da quantidade de matéria. E intensiva seria uma propriedade que não depende da quantidade de matéria, como a massa específica, por exemplo. A massa específica da água, de 1 litro de água ou de um tambor de água é a mesma coisa, né? Agora, a massa não. O volume, por exemplo, é uma variável extensiva, porque depende da quantidade de matéria. A entropia, quanto mais matéria eu tiver, maior vai ser a entropia, tá? Lembrar que a entropia, pela terceira lei da termodinâmica, existe a entropia igual a zero, que ocorre quando eu estou na temperatura de 0 graus Kelvin, temperatura absoluta, que não é impossível de alcançar, né? E também o material tem que ser um cristal perfeito. Aí eu posso definir o zero de entropia. Como eu não tenho zero de entropia bem definido, o que eu faço? Eu defino um zero relativo, né? Vamos supor, eu pego, por exemplo, o material. Chegou mais uma pessoa. Eu pego o material nas condições, por exemplo, fósforo, nas condições, num determinado estado alotrópico, e eu falo, nesse estado alotrópico eu vou definir convencionalmente que vai ser zero. Né? E aí eu posso definir a entropia para outro estado alotrópico do fósforo. É a mesma coisa de temperatura. Né? Eu posso definir uma temperatura zero que não é zero, mas é uma temperatura relativa. Do mesmo jeito, a entropia a gente faz assim também. Tá? Então, o que a gente mede mesmo são variações de entropia, ΔS. Isso a gente pode medir com facilidade. O S já é mais difícil, eu teria que definir um estado em que S fosse zero. E a gente sabe, pela terceira lei da termodinâmica, que existe esse estado. Cristal perfeito na temperatura do 0 Kelvin, né? 0 grau absoluto. Ou 0 grau Rankine. Rankine também é uma unidade de temperatura absoluta. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever nessa equação aqui, ó, né? Nessa equação aqui, que eu vou... essa equação aqui, ela é fácil de derivar, porque o que eu tenho aqui? Ó? Tem o PV-NRT, né? Se eu diferenciar aqui, ó, PDV mais VDP igual a NRDT. NR é constante, certo? Então, eu tenho um produto, o derivado do produto é o primeiro, né, vezes o derivado do segundo. Aqui, no caso, V vezes o diferencial de P, NR diferencial de T. Só que aqui eu escrevi em termos de delta, e aqui estou pondo já o Dzinho, né, que é infinitesimal. Aqui. Então, eu começo com essa equação. O dW é PDV, né? Vai ser igual a isso aqui, ó. Né? Então, PDV vai ser igual a NRDT menos isso, que é igual ao menos NCVDT. Esse menos é por causa desse menos aqui, ó. Né? Aí eu consigo colocar nessa forma, né? Certo? Esse CV mais R é o CP. Aí eu pego a minha equação PV igual a NRT e faço o seguinte, eu vou dividir essa parte da esquerda por NRT e a parte da direita por PV. Como PV igual a NRT, eu não estou fazendo nada de impossível aqui. Tá? PV igual a NRT. Simplifico o N, simplifico o V, tá? E vou integrar agora, tá? Lembrando que CP é CV mais R. Aí tem um exercíciozinho que eu quero que vocês continuem essa demonstração, mostrar que a equação do processo pode ser expressa por PV elevado a K igual a uma constante. Tá? Quando eu integro aqui, talvez eu teria que escrever aqui, né? Mas... Opa, onde é que eu estou escrevendo isso? Tá. Mas, né? Eu até vou deixar em vermelho. Eu até vou escrever a constante assim, ó. Logaritmo neperiano de C, tá? Só para facilitar para vocês aqui. Porque a constante seria uma constante qualquer, né?
eu tenho que ter, quando eu integro, eu tenho uma constante de integração, certo? Então, eu vou colocar essa constante de integração aqui, né? Porque aqui também vai dar logaritmo, né? Tá? E aí eu quero que vocês demonstrar que vai ser isso aqui, ó, né? PV, né? Onde K igual a isso aqui. Ficou ruim aqui, cara. Ctrl Ctrl, Ctrl V. Deixa eu pegar isso aqui e colocar mais para cá. E tirar esse. Certo. Vou tirar isso aqui também só para não atrapalhar aqui, né? Senão ficou muito apertado aqui. Certo? Beleza. Então é isso. Tem que fazer esse exercício aqui, tá? Na próxima aula a gente vai ver um processo irreversível, vai ser rapidinho. E nós vamos ver também a equação, vamos deduzir a equação do compressor. Tá? Eu não sei se vocês já saberiam se vocês já deduziram essa equação algum dia. Não é tão simples, que tem uma aproximação que a gente faz, né? Toda vez que tem uma aproximação numa fórmula, e a gente tenta obter essa fórmula sem enxergar a aproximação, matematicamente ela fica impossível, porque eu estou aproximando, estou fazendo uma coisa que é uma aproximação. Então, por isso que a equação do compressor, ela é difícil de ser deduzida, ela é fácil de ser deduzida, mas ela às vezes você não consegue, por quê? Porque tem que aproximar, tem uma aproximação na fórmula. E tem um outro truque também que a gente vai ver depois, que a gente, em vez de integrar nesse sentido aqui, né, a gente vai fazer a integração nessa variável aqui, né? Mas isso a gente vai ver depois quando a gente tiver. Eu vou preparar direitinho e já vou vir pronto com a lâmina, tá bom? Bom, pessoal, esse processo aqui é só isso. Eu vou passar uns exercícios para vocês, se vou mandar, né? Para vocês treinarem aqui, inclusive com valores, né? Com a constante universal dos gases R. A gente sabe qual é o valor, né? Já usamos isso aí, né? De cálculo de propriedade de fluido de petróleo. E o CV também, o calor específico, o volume constante do metano, né? Do etano, do propano, a gente vai fornecer, certo? E eu vou fazer uns exercícios para a gente calcular a variação de entropia, né? Dependendo do seu processo isobárico, isocórico, né? ou isotérmico, ou isoentrópico, ou adiabático. Então, esse processo é um processo reversível, tá? Os processos reversíveis eles não existem na natureza. Eles só existem de uma maneira aproximada. Se eu fizer muito lentamente a variação do processo, se o processo se variar muito lentamente o volume, a pressão, o calor for também fornecido muito devagarzinho, nesse caso eu consigo estabelecer um caminho, né? Quando eu tenho um caminho, o processo é chamado de reversível. E eu posso calcular o calor e a temperatura, eu posso calcular o calor e o trabalho trocado do processo, que são funções de caminho, tá bom? Bom, já estou repetindo, né? Então, acho que tem alguém alguma questão aí, pessoal, que vocês queiram fazer? Porque hoje, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, certo? E na próxima aula a gente vai andar, né? E depois, lembrem, a gente vai entrar em escoamento multifásico, vamos ver o modelo de Hagedorn-Brown, certo? Então, fiquem firmes aí que espero que volte, né? Que a gente volte a trabalhar na sala de aula, que realmente é bem mais produtivo, né? Então, pessoal, obrigado, tá? Hoje a gente vai ficar só com essa lâmina. Beleza, professor. Obrigado aí. Obrigado. Então, Falou, boa noite. Um abraço. Boa noite. Tá, tchau. Tchau, tchau.